Fala aí, galerinha do YouTube. Aqui quem tá falando é quem? Que é o Windows 64 mais uma vez, trazendo um vídeo pra vocês de como fazer uma ficha de cria de ordem, mas hoje com um detalhezinho diferente. A gente vai fazer uma ficha de combatente ao invés de ocultista. Próximo vídeo, a gente vai ter uma ficha de especialista. Então, ó, já deixa um joinha aí bacanudo, se inscreve aí embaixo para não perder o próximo vídeo e partiu. Então, galerinha, voltando pro básico, não é mesmo? Essa fichazinha aqui que a gente já tá familiarizado com ela. A gente vai cortar umas boas partes, já que a gente já aprendeu bastante coisa do que a gente precisava. Eu vou só falar por cima ali o que a gente já aprendeu. Então a gente vai escrever um nomezinho genérico pro nosso personagem, só pra servir de exemplo. Vai ser o quem? Vai ser o... Vou dar um nome aqui incrível pra ele, ó. Vamos ver. Temos aqui um personagemzinho, o Pirrasco Alonso, vai ser o nosso personagem. Tem um jogador, ele mesmo, não é mesmo? Que é o Windows 64, o próprio, aquele que vos fala. A gente vai o que? Para a primeira parte da ficha, como a gente já falou no último vídeo, 4 pontinhos para distribuir entre agilidade, inteligência, vigor, presença e força. O que eu vou fazer, gente? Já que o meu personagem é um combatente, a gente tem que pensar, ele é da porradaria, ele vai pro combate, ele ó, na porrada. Então eu vou pôr o quê? Um pontinho. Mas vamos ver aqui. O que a gente pode fazer? Vou fazer aquele famoso, aquele estereótipo assim de portão burrão. Eu vou tirar aqui, ó, um de inteligência e vou ficar com 5 pontos para colocar. Vou pôr 2 em vigor, já que além de força ele também tem que ter bastante vida, não é mesmo? Vamos pôr 2 em força e um em presença, porque né, o cara parrudão, como é que não vai ter presença? Então, galera, continuando, o próximo passo é o que? É a origem, como a gente viu da última vez, não é mesmo? E eu não vou enrolar muito aqui. Eu vou só escolher uma origem assim que condiz muito, que já diz muito para um combatente. Vou pegar um lutador aqui. Lembrando que eu mandei um link com o livro. Vocês podem ver as origens bonitinho. Lembra que é de acordo com a lore do personagem, como diz é a origem. Então, escolham bem, por favor, escolham bem direitinho, não vou de qualquer jeito. Eu tenho de qualquer jeito aqui porque é um personagem que eu não vou usar, que é só como exemplo. Então, lutador, você pratica uma arte marcial ou esporte de luta, ou cresceu em um bairro perigoso, onde aprendeu a briga de rua. Já quebrou muitos ossos, tanto seus quanto dos outros. Pode ter conhecido a ordem após um torneio secreto envolvendo entidades do outro lado, ou ter sido recrutado pela sua capacidade de luta. As perícias treinadas. As perícias que vão nos ajudar nos testes, não é mesmo? São quais? Luta e reflexos, minha gente. A gente vem aqui rapidinho, luta, treinado, reflexos, treinado. A gente já tem aqui, ó, 2 perícias muito boas que ajudam no combate. Então, continuamos. A habilidade poder do lutador é mão pesada. Você recebe mais 2 em rolagens de dano com ataques corpo a corpo. Ou seja, gente, toda vez que eu for rolar um ataque corpo a corpo, se eu tiver, por exemplo, na porrada mesmo com a pessoa, se tiver um machado, assim, pra acertar com ela, eu vou ter mais 2 na rolagem de dano. Isso se eu acertar, obviamente. Então é alguma coisa, é um negocinho muito bom. Eu vou anotar aqui rapidinho, que é sempre bom, não é mesmo? Habilidade. Aqui, ó. É mão pesada, né? Então, galerinha, eu escrevi aqui, ó. Mão pesada, mais 2 de dano corpo a corpo. Abreviei aqui rapidinho, né? Só pra adiantar a nossa vida. Próximo passo. É speedrun, gente. A gente vai pra classe, que, como eu já disse, é o combatente. E como combatente, gente, a gente já pula para as habilidades de combatente, já que o resto da partezinha, esses negocinho de PE, PV, sanidade, eu expliquei no último vídeo, então vai lá ver, hein? Se você não viu ainda, vai ver, pelo amor de Deus. A gente tem como habilidade de combatente, a primeira habilidade que é o ataque especial. Que fala, ó, quando faz um ataque, você pode gastar 2 de PE para receber mais 5 no teste de ataque ou na rolagem de dano. Conforme avança de Nex, você pode gastar mais 1 PE para receber mais bônus de mais 5. E tem a tabela 1.3, que se eu não me engano tá onde? Aqui, ó. É essa tabelinha aqui, ó, que vai dizendo que ataque especial, 3 PE mais 10. Depois 55, ataque especial, 4 PE mais 15 e 85, 5 PE mais 20. Vocês veem como é que é apelão o negócio. É isso que eu falei no último vídeo. Você pode gastar PE por uns buffzinho legal. Então, você pode aplicar cada bônus de mais 5
em ataque ou dano. Por exemplo, em Nice 55, você pode gastar 4 PE para receber mais 5 no teste de ataque e mais 10 no teste de rolagem de dano. Ou seja, se você, por exemplo, vamos dizer aqui que a gente tem Nice 25 e tem esse bônus de mais 10. Eu não sou obrigado a escolher mais 10 só no ataque de dano, ou só na rolagem. Eu posso falar mais 5 no dano e mais 5 na rolagem. Ou seja, é um bônusinho, é uma ajudinha muito legal de combatente. Então, gente, por hora, a gente vem aqui onde? Em habilidades, ataque especial. E como a gente tá Nex 5 ainda, já passa pra Nex 10, mas a gente tá Nex 5, não vai mudar muita coisa, mas é bom especificar. A gente sabe mais 5 em ataque ou dano. A gente escolhe. Então agora a gente vai pra onde? A gente abre aqui o livrinho e vai pro próximo passo. Próximo passo, aqui em cima. A gente já tem tudo calculadinho, como eu disse. A ficha já é calculada, então eu não preciso ver essa partezinha aqui. Mas olha, é sempre 4 PV, mais o vigor, 20 mais vigor, ponto de vida, ponto de esforço, unidade inicial. Agora, perícias treinadas. Luta ou pontaria. Uma das duas. Ou seja, como a gente começa com combatente, gente, a gente tem que escolher entre luta ou pontaria. Agora, olha. Lembra do que eu falei lá da origem? O lutador, ele dá luta e reflexos. Eu tenho que escolher entre luta e pontaria quando eu começo com combatente. Eu já tenho luta, então eu vou escolher pontaria. Então lembrem-se disso, gente. Não, é sempre bom você ver o que você já tem, para você não escolher de novo. Porque não, no último vídeo eu esqueci de mencionar, eu coloquei um textinho dizendo: em Nex 5 você não pode passar de treinado em qualquer perícia. É sempre treinado máximo. Quando a gente for subindo, aí dá. Aí você consegue pegar um veterano ou expert. Mas no Nex 5 não pode passar de treinado. Ou seja, se você já tiver uma perícia, às vezes o máximo que a gente consegue é ter um mais 2 do lado. Mas por enquanto eu vou pegar um pontaria, que pode ajudar também, se eu for usar alguma arma, coisa do tipo, ou atirar alguma coisa, né? Quem sabe? Outra coisa que é importante de ver, que a gente não abordou muito no último vídeo, é as proficiências. Só que isso emenda um pouquinho com o inventário, já que tem a ver com a arma que você vai carregar, com a arma que você vai usar, com o combate que você vai ter. Mas isso daqui influencia como? Proficiência de um combatente é arma simples, arma tática e proteções leves. E com o tempo você pode pegar um poder de combatente para mudar isso, para conseguir um poderzinho a mais que vai te permitir ter alguma melhoria entre essas três. Mas o que isso significa? Em ordem paranormal, a gente tem várias categorias de armas e coisas do tipo. Tem a categoria, que nem eu disse no último vídeo, que é o quão bom uma arma pode ser. Por exemplo, uma Glock é categoria 1, 2 no máximo. Enquanto uma bazuca é categoria 4. É uma arma realmente muito boa, que você nunca que vai conseguir assim de início. E também tem a categoria de armas, por exemplo, em dano, ou como você usa, ou se você consegue sacar ela como ação livre. Tem esses detalhezinhos também que é melhor abordar durante o RPG, gente. Porque complica muito para explicar em vídeo e é muita chatice, de verdade. Mas eu não vou proporcionar nada que vocês não consigam pegar durante o RPG, então não se preocupem com isso. Então voltando para as perícias, que eu botei pontaria e esqueci de escolher o resto. A gente tem aqui, ó. Luta ou pontaria, a gente já escolheu pontaria porque a gente já tinha luta. E fortitude ou reflexo. De novo, a gente já tem reflexo. Então a gente vem aqui e escolhe fortitude, que é uma ótima também. É uma ótima perícia para ajudar em teste de vigor, quer ver? Fortitude. Treinado. A gente volta aqui pro livro, bonitinho. E agora a quantidade de perícia que a gente consegue. É o quê? Isso aqui vai quebrar a gente. Mais uma quantidade de perícias, a sua escolha igual a 1 mais intelecto. Lembra que eu botei quanto de intelecto? 0 de intelecto. Fazer o que, né? A gente tem mais uma períciazinha para escolher. Eu vou pegar vamos ver uma perícia aqui útil para um combatente. Eu tô pensando aqui em realmente algo só por cima, gente. Lembrem-se disso. Que eu tô pegando assim só o combatente que foi feito pra porrada mesmo. Mas se fosse algum personagem de lore, já com um negocinho por
trás, aí era bom eu escolher baseado na história dele. Por exemplo, se fosse um combatente, mas que ele gosta muito de pintar um quadro, talvez dar um artes pra ele seria legal. Ou alguém que, não sei, que vive na mata, dar uma sobrevivência pra ele. Coisa do tipo, entenderam? Então eu vou dar aqui pra ele o quê? Intimidação, vai. É uma intimidação pra ele, porque ele é um cara parrudo, assim, 3 de força. Presença bastante. E continuamos. Ok, então por agora a gente tá feito com o NEC 5. O NEC 5 já foi tudo. Vocês vão chegar até aqui se vocês fizerem uma ficha sozinhos por enquanto. No RPG a gente vai upar mais, mas como a gente ainda tem a trilha, eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês. E tem muito mais coisa sobre isso, gente. Uns negócios que aprofundar que eu gosto muito em combatente. Então vamos dizer aqui, nossa, meu personagem lutou muito com um zumbi de sangue, com alguma besta aí muito louca do paranormal e conseguiu o Nex 10. Pronto, Nex 10, liberamos a trilha. Temos muitas trilhas. Na minha sincera opinião, são muitas trilhas. Temos Agente Secreto, Aniquilador, Caçador, Comandante de Campo, Guerreiro, Monstruoso, Operações Especiais e Tropa de Choque. A gente tem tempo nesse vídeo, já que eu não tenho que explicar muita coisa, então eu vou dar uma explicadinha por cima sobre cada um. Então, gente, eu vou ler aqui rapidinho a descriçãozinha, se não for muito longa, de cada trilha e a primeira habilidade de algumas delas, porque eu sei que tem umas que são muito longas mesmo, a gente já chega lá. A primeira trilha de combatente que a gente tem é Aniquilador. Você é treinado para abater alvos com eficiência e velocidade. Suas armas são suas melhores amigas e você cuida tão bem delas quanto de seus companheiros de equipe. Talvez até melhor. Em Nex 10, que a gente consegue com trilha, a gente consegue a habilidade de trilha, que é a favorita. Você escolhe uma árvore, uma árvore foi bomba. Uma arma para ser sua favorita, como uma katana, um fuzil de assalto, qualquer coisa do tipo. E a categoria da arma é reduzida em 1. Aí você pergunta, ué, Kelvin, mas isso não ia deixar a arma pior? Não ia piorar a arma? Não. Sabe por quê? Porque, por exemplo, realmente a gente tem que ver a categoria da arma e a nossa patente para conseguir uma arma melhor. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma katana. Uma katana que é de categoria 2. Eu abaixar a categoria da minha katana significa que eu posso pôr mais melhorias nela, porque a cada melhoria a gente aumenta a categoria das nossas armas em 1. Ou seja, se eu tiver uma arma que é de categoria 1 e eu pôr uma melhoria que dá um crítico maior para ela, ou um dano maior para ela, ou qualquer coisa a mais, vai subir em 1 a categoria. Se eu pôr outra melhoria, mais 1, outra melhoria mais 1 até chegar em 4, porque 4 é o máximo. Agora, se eu tiver a trilha de Aniquilador e tiver uma arma favorita, eu vou conseguir colocar uma melhoria a mais, já que eu vou reduzir em 1 a categoria dessa arma. Então eu gosto muito dessa trilha, por acaso. Eu já fiz um personagem com ela e eu gostei muito, pra ser honesto. Então, gente, próxima trilha de combatente. Vamos ver como é que é. Comandante de campo. Sem um oficial, uma batalha não passa de uma briga de bar. Você é treinado para coordenar e auxiliar seus companheiros em combate, tomando decisões rápidas e tirando o melhor proveito da situação e do talento de seus aliados. Ou seja, é um comandante, de guerra, assim, um comandante que vai te ajudar ali no meio da batalha. E eu gosto muito da primeira habilidade dele, da habilidade de trilha, que é inspirar confiança. Sua liderança inspira seus aliados. Você pode gastar uma reação e 2 PE para fazer um aliado em alcance curto rolar novamente um teste recém-realizado. Ou seja, se você tiver em combate e alguém fizer uma falha crítica realmente que precisava passar naquele teste, você pode gastar sua reação e 2 PE para fazer a pessoa rerolar o teste, se tiver em alcance curto, obviamente. Então é realmente algo muito bom. Eu tive o Gabriel, né? O Gabriel vai jogar com a gente. Teve um personagem com essa trilha e ele ajudou muito. Ele ajudou muito em várias vezes com essa habilidade. Então, continuamos. Próxima trilha é o Guerreiro. Você treinou sua musculatura e movimentos a ponto de transformar seu corpo em uma verdadeira arma. Com golpes corpo a corpo,
tão poderosos quanto uma bala. Você enfrenta inimigos sem medo. Então é o monge, né? O famoso monge é um guerreiro, literalmente, é um guerreiro. Em Nex 10, a gente tem técnica letal, que o que faz? Você recebe um aumento de mais 2 na margem de ameaça com todos os seus ataques corpo a corpo. Ou seja, gente, você recebe mais 2 na margem de ameaça. O que isso significa? Isso significa que o crítico, por exemplo, vamos dizer que o crítico, geralmente o crítico é para corpo a corpo, é um 19 ou 20, assim. No mínimo mesmo, um 19. Então, sendo um guerreiro, a gente tem esse 19 baixado para 17. Porque mais 2 na margem de ameaça significa que você diminui 2. Então, o seu crítico ia ficar maior, tecnicamente. E é algo muito bom para escolher para minha origem. Já que pensa, eu tenho mais 2 no dano, e aí eu teria menos 2, no caso mais 2, na margem de crítico. É realmente algo muito bom para um combo aí, que depende de crítico. É uma trilha boa para fazer um combo daqueles de amassar. Próxima trilha, Operações Especiais. Você é um combatente eficaz. Suas ações são calculadas e otimizadas, sempre antevendo os movimentos inimigos e se posicionando de maneira mais inteligente no campo de batalha. O que a gente tem em Nex 10? Vamos ver o poder da trilha. Iniciativa aprimorada. Você recebe mais 5 em iniciativa e uma ação de movimento adicional na primeira rodada. Ou seja, sempre que a gente começar um combate, você vai ter uma vantagem em iniciativa, mais 5 em iniciativa, e ainda, no seu primeiro turno, você tem uma ação de movimento adicional, que às vezes é algo muito bom, porque a ação de movimento também pode servir para você sacar alguma coisa, às vezes, se você tiver uma bandoleira ali, ou para se mover mais, se posicionar bonitinho ali, pegar um cover. É uma boa trilha também. Eu nunca usei, nunca vi ninguém usando, mas vai que. Tropa de choque é uma bem famosa também, se eu não me engano. Você é duro na queda. Treinou seu corpo para resistir a traumas físicos, tornando-o praticamente inquebrável. E por isso, não teme se colocar entre seus aliados e o perigo. Em Dex 10, a gente recebe o quê? A habilidade Casca Grossa. Você recebe mais 1 PV para cada 5 de Nex, e quando faz um bloqueio, soma seu vigor na resistência de dano recebida. Ou seja, a cada 5 de Nex, a cada nível, basicamente, a gente recebe 1 PV a mais, que é algo para é um tanque, literalmente um tanque. Você vai receber muito mais vida que os outros. E na hora de bloquear, lembra que na reação a gente tem a esquiva ou o bloqueio. A esquiva já fica na nossa ficha, junto no bloqueio também, ó. A defesa e a esquiva. A nossa defesa base, como eu disse, tem a ver com vigor. Ou seja, se eu bloquear, se meu personagem fosse um tropa de choque e bloqueasse, e não passasse de 11 agora, como eu tô no X10, né, mais pra frente vai estar muito maior a minha defesa, e não passasse de 11 isso, eu levaria geralmente a metade do dano, se eu não me engano. Eu vou me corrigir depois se eu tiver errado, vai aparecer aí um textozinho do lado. Mas seria metade do dano menos o meu vigor, que é 3. Mas com o tempo eu posso ir aumentando e levar muito menos dano. Próxima trilha. Não tá aqui, ó. A gente tem aqui. Espera. Próxima trilha, gente, de combatente. Aqui já é no suplemento, no Sobrevivendo ao Horror. Tem uns aqui muito legal também, que eu gosto muito. Esse aqui, ó, o Agente Secreto, eu gosto muito, mas como, ó, dá pra ver já que só o Nex 10 é muito longo, eu vou aqui dar uma resumidinha pra vocês. Eu vou ler aqui a introdução e o poder eu dou uma resumida. Agente Secreto. Às vezes, um governo precisa lidar com um problema de forma discreta. Por precisar operar fora da sua jurisdição para não assustar a população ou por vários outros motivos. Quando esse é o caso, usam-se agentes secretos, indivíduos treinados para trabalhar sozinhos ou em pequenos grupos, que contam apenas com suas próprias habilidades, determinação e sorriso carismático. Você se torna um desses agentes, e, por causa de suas capacidades, foi escolhido para uma missão mais confidencial de todas. Isso daí não é literalmente, né, gente? Se você escolher realmente, vai ser algo realmente bem massa, vai ser um gloriazinho ali mais específico que você vai precisar. Mas não quer dizer que eu vou pôr vocês em Oh My God da Missão Impossível 007. Trabalhar com a Ordem Realitas para proteger a humanidade contra o outro lado. Isso daí é o universo de Ordem mesmo. E o poder, como eu disse, como dá pra ver que é muito longo, eu vou dar uma resumidinha. Carteirada. Em Nex 10, com o poder de trilha que a gente tem, a gente escolhe uma perícia entre diplomacia ou enganação
E se a gente já tiver uma dessas perícias, a gente recebe mais 2 nela. Ou seja, se eu em NEC 5 já tivesse enganação, vamos dizer, e eu chego em NEC 10, eu quero mais enganação, eu posso escolher de novo em NEC 10 com a trilha de agente secreto e conseguir mais 2. Isso se eu tivesse, obviamente. Se eu já tivesse enganação ou diplomacia, não é? Se eu não me engano. Opa. Aqui. Isso, em diplomacia e enganação. Se eu tivesse um dos dois, poderia escolher de novo pra ter mais 2. Ou poderia escolher o outro pra ter mais 5. E resumindo aqui essa outra parte inteira aqui, a cada começo de missão você recebe algum documento útil para a missão. Um documento falso, algum resumo do que você precisa saber. Documento falso pode ser só para você ou para sua equipe inteira e coisas assim. É isso basicamente. Você recebe tipo um starter pack para missão. Próximo. A gente tem o caçador. O caçador é Aura. Aura, ele. Esse daqui é meu preferido, pra ser honesto, mas já a gente chega lá. Caçador. Em um mundo cheio de predadores sobrenaturais, você decidiu não ser mais uma presa. Valendo-se de relatos de segunda mão, notícias de jornais e relatórios de incidentes inexplicáveis, você reúne informações sobre como caçar as coisas que espreitam na escuridão. Em Nex 10, você recebe o poder Rastrear Paranormal. Você estudou criaturas paranormais o suficiente para saber como identificar seus sinais e seguir seus rastros. Você recebe treinamento em sobrevivência, ou, se já for treinado nessa perícia, recebe mais 2 nela. É isso que eu falei no início do vídeo, gente. Sempre que a gente tiver, não sempre, mas às vezes, quando a gente já tem uma perícia treinada, a gente recebe mais 2 nela no início, assim, em vez de passar pra veterano. Porque no início mesmo a gente não pode ter uma perícia mais que treinada. Então vamos continuar. Além disso, pode usar essa perícia no lugar de ocultismo para identificar criaturas e no lugar de investigação e percepção para perceber, no caso, calma aí, deixa eu reler aqui para não ficar confuso, porque até eu me perdi. Além disso, pode usar essa perícia no lugar de ocultismo para identificar criaturas e no lugar de investigação e percepção para perceber e encontrar rastros, pistas e criaturas que tenham traços paranormais. Ou seja, você recebe você é treinado em sobrevivência. Você consegue mais sobrevivência se já for treinado. Mais 2. E pode substituir sobrevivência por ocultismo, investigação e percepção em questão a criaturas paranormais. É realmente algo crazy aí, se alguém estiver pensando em caçar monstros sozinho. Crazy demais. Próximo. Esse daqui, gente, é gigantesco. É gigantesco mesmo, de tão cheio que esse negócio é. Por isso que é meu preferido. Então eu vou deixar esse aqui por último, o monstruoso. Você já consegue ver aqui, ó, a cara do bicho. Esse bicho aqui é louco. Esse cara aqui é maluco, o Raziel. Então eu vou passar pro próximo. Vamos lá. Já chegamos lá no monstruoso. Tem mais, não? Tô maluco? 1000 perdões pra gente. Eu que confundi as bolas aqui. Caiu um parafuso aqui da cabeça. E é o último já, monstruoso. É o mais longo. Então ainda bem, né? Sobrou um tempinho aqui. Eu vou dar uma explicadinha aqui por cima. Porque é realmente muito, muito, muito longo o monstruoso. Ó, vocês conseguem ver aqui já. Que são quatro divergências que a gente tem pro monstruoso. E ainda tem umas coisinhas a mais depois que eu vou mostrar já já. Mas eu vou mostrar aqui por cima. E tem a ver com os 4 elementos. Menos medo. Que, como eu disse, medo é o tabu de ordem paranormal. Quase ninguém fala do medo. Eu vou falar aqui mais ou menos sobre cada um. E aí a gente acaba o vídeo. Vai ser... Tá quase acabando. Segura aí. Eu vou ler pelo menos a introduçãozinha aqui do monstruoso. E depois eu vou ler cada um aqui, ó. No Next 10, como eu disse, são os 4 elementos. Eu vou lendo e vou colocar aí na tela. Pra vocês poderem ler também junto. Porque é uns negocinhos muito confusos mesmo pra ler. Então, monstruoso. Muito se fala sobre os ocultistas escolherem o caminho de tornarem sua mente uma porta para o paranormal, na tentativa de usá-lo contra ele mesmo. Mas de vez em quando, um combatente é corajoso ou insano bastante para fazer o mesmo com o seu corpo. Você propositalmente desfigura e altera seu corpo para que as entidades o invadam com maior intensidade. Contudo,
Para sua infelicidade, os métodos para isso costumam ser brutais. Combatentes dessa trilha que chegam aos níveis mais altos de exposição inevitavelmente perdem o controle e tornam-se inimigos da ordem. Ou seja, gente, isso aqui é basicamente você dando seu corpo pro outro lado. Você ficando assim, que nem esse cara aqui, ó, maluco. Crazy Diamond. Crazy Hamburger. Assim, que nem ele mesmo. Gradualmente você vai dando seu corpo pro outro lado e vai se deformando mais e mais. Quanto mais Nex você tiver. E a Nex 99, 100, você já virou um monstro, basicamente. Você não tem mais a sua mente, a sua sanidade. Você não é mais humano. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, gente, no monstruoso a gente tem aqui, ó. Tem esse negocinho aqui, que é o especial, que eu não vou ler, pra ser honesto, porque é um negócio que é aqueles negócios que complica a vida. É uma regrinha assim, aquela chatinha que eu nem sabia, pra ser honesto, antes de eu bater o olho aqui, eu nem sabia dessa regra. Mas, enfim. Next 10. Ser amaldiçoado. Em suas veias corre uma maldição paranormal, que aos poucos está transformando em um monstro. Você se torna treinado em ocultismo. Se já for treinado, você recebe mais 2 nessa perícia. Escolha um elemento paranormal entre sangue, morte, conhecimento ou energia, que vai ser o sangue, vai ser o elemento que vai definir para qual entidade você vai, né? Você vai se inclinar mais, você vai virar mais o ser baseado na entidade, como sangue aqui, morte, conhecimento, energia. Continuamos. Cadê? Uma vez por dia você precisa executar uma etapa ritualística desses elementos. Por exemplo, beber sangue humano para sangue, inalar cinzas de mortos para morte, tatuar palavras que causam medo para conhecimento, ou receber choques de cabos elétricos para energia. Se fizer isso até o fim do dia, você recebe os efeitos descritos a seguir, conforme o elemento escolhido. Caso contrário, você sofre de fome e sede nesse dia. E aí aqui tá a paginazinha aqui que descreve tudo, mas daí isso aí realmente é algo importante para monstruoso, porque se você não passar por isso, você pode acabar morrendo, literalmente, porque você não tá cumprindo os requisitos da sua trilha. E por fim, se adquirir afinidade com um elemento, deverá escolher aquele selecionado para essa habilidade. Então, agora é a hora que eu vou aqui, ó, vou botar aqui, passando aqui cada um de sangue, energia, morte, conhecimento, para vocês conseguirem ler comigo. Então, Index 10. Suas presas ficam protuberantes e seus olhos se tornam vermelhos. Você recebe resistência balística e resistência balística e sangue 5 e faro. E quando faz um contra-ataque bem sucedido, soma seu vigor na rolagem de dano, mas sofre menos 20 em ciências e intuição. Ou seja, em sangue você recebe resistência 5 a sangue e balísticos. Soma seu vigor em um contra-ataque, mas sofre um D20 em ciências e intuição. E deixa eu só... voltando aqui rapidão, gente. Sintetizando aqui o Next 10 ser amaldiçoado. Você recebe ocultismo e tem que escolher um dos 4 elementos para meio que se entrelaçar, entre aspas, assim. Morte. Você fica pálido e seu metabolismo se torna bem mais lento. Você recebe resistência à perfuração e morte 5 e imunidade à fadiga e soma sua força em seu total de pontos de vida, mas sofre menos 20 em diplomacia e enganação. Ou seja, sintetizando morte, você recebe resistência a dano de morte e a perfuração, você fica imunidade à fadiga e soma sua força no seu ponto de vida, e sempre que você for rolar uma diplomacia e enganação, você perde um dado inteiro, você perde um dado. Conhecimento. Seus olhos são banhados em um dourado sobrenatural. Você recebe resistência balístico e conhecimento 5 e visão no escuro, e soma seu intelecto na defesa, mas sofre menos 20 em atletismo e acrobacia. Ou seja, você recebe resistência 5. Resistência 5 significa que você vai levar menos 5 de dano. Se você levar 10 de dano balístico ou de conhecimento, você vai tirar 5 desse dano, ou seja, levar 5. Então, você recebe resistência 5 de conhecimento e balístico, você consegue enxergar no escuro e soma seu intelecto na defesa, mas você perde um dado quando for fazer uma rolagem
de atletismo e acrobacia. Energia. Sua pele ganha cicatrizes de queimaduras elétricas com múltiplas cores. Você recebe resistência a corte, eletricidade, fogo e energia 5. E soma sua agilidade no RD recebida por um bloqueio bem sucedido. Mas sofre menos 20 em investigação e percepção. Então, gente, em energia, o que a gente ganha? A gente ganha resistência, 5 de energia, eletricidade, fogo e corte. Soma nossa agilidade na nossa resistência de dano por um bloqueio bem sucedido, mas a gente sofre um dado de investigação e percepção. Eu vou pôr aí na tela bonitinho, para vocês lerem com mais cautela, mais paciência. Você pode pausar o vídeo de boinha, e aí fica bem mais fácil de vocês lerem. E tem só mais uma partezinha, se eu não me engano, em questão de... que é bem legal de reparar no monstruoso. Eu vou achar aqui rapidinho. Então, gente, aqui no suplemento a gente também tem as alterações que gradualmente, assim, de Nex, quando você tem o elemento específico. E é muito crazy, ó. Eu gosto muito de energia e de sangue. Eu não vou ler aqui muito por cima. Aqui tá mostrando aqui, ó, sobre cada um. Nex 60, Nex 60, Nex 60, Nex 60, Nex 75, e por aí. Nex 90 também. Então você vai gradualmente. É uma trilha muito roubada, realmente monstruoso. Mas é algo que você tem que lembrar que o Selbit mesmo, o criador do livro inteiro do RPG, disse que é pra ser uma trilha injogável. Injogável, porque você tá se dando pro outro lado. Você tá virando de pouquinho em pouquinho um monstro do outro lado. Então lembre-se que se vocês forem escolher isso, uma hora ou outra pode acabar voltando contra vocês. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, mas que a gente já abordou no vídeo passado, é o que? Aqui, ó, aumento de Nex gradualmente do combatente. No Nex 5 a gente tem o ataque especial, que a gente já abordou no início do vídeo. Nex 10, a habilidade de trilha. Nex 15, o poder de combatente. O poder de combatente, como qualquer outra classe, a gente tem os poderes aqui, ó, que são as passivas, que vão ajudando a gente. Pode melhorar a proficiência, quer ver, ó. Se eu não me engano aqui, ó. Armamento pesado, tem a ver com a proficiência, você consegue pegar... você recebe proficiência com armas pesadas. Às vezes também consegue pegar uma proteção melhor, coisa do tipo. Ataque especial de novo, aumento de atributo, que você consegue um pontinho a mais para pôr nos seus atributos aqui, ó. E vai indo, gente. E é isso. Por agora, é isso. Então, o próximo vídeo, especialista. Deixa o like aí embaixo, se inscreve, curte, compartilha, manda para um amigo, manda para mim mesmo, vê os outros vídeos. E é nóis. Beijo no coração e até a próxima, galerinha. Fui! Próxima trilha de combatente é Comandante de Campo. Sem um... Próxima trilha que a gente tem de combatente, gente, é o Comandante de Campo. Então, Então, gente, a próxima trilha de combatente que a gente tem é o Comandante de Campo. Como é o Comandante de Campo? Vamos ver. Sem um oficial de batalha... Não. Oh my God. Agora é a hora do momento certo do Comandante de Campo. Então, gente, próxima trilha que a gente tem de combatente. Comandante de Campo. Sem um oficial, uma batalha não pode... Agora sim. Agora sim. Guerreiro. Em Nex 10, a gente tem Técnica Letal. Que o que faz? Você recebe um aumento de mais 2 na margem de ameaça com todos os seus ataques corpo a corpo. Ou seja,